E então Jesus pronuncia aquela frase fantástica, porém esquecida. Uma frase do Evangelho que a gente não gosta de lembrar. Se alguém quer me seguir, ninguém é obrigado a seguir Jesus. Quer seguir Jesus para a felicidade do céu? Você está querendo seguir Jesus na santidade? Você está querendo ser discípulo de Jesus verdadeiramente, como os santos foram? Então, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, vai salvá-la. É impressionante. Jesus diz, renuncia a ti mesmo. Toma a tua cruz e me siga. Por que é necessário fazer isso para seguir Jesus? Aqui a gente precisa entender as coisas. O que é que significa renunciar a si mesmo? Renunciar a si mesmo significa focar naquilo que é o mais importante, naquilo que não passa. Vamos lá, vamos contar aqui uma pequena historinha. Você imagine que você é uma mãe que está dirigindo e o seu filho está lá na cadeirinha do banco de trás. E seu filho tem lá seus 5, 6 anos de idade e está comendo chocolate no banco de trás. Só que vocês estão indo para uma festa e a criança começa a comer chocolate e ele se lambuza todo de chocolate, suja a própria roupa e começa a jogar chocolate no vidro do carro, no banco do carro. O seu carro 0 quilômetro, você vai às nuvens de raiva e começa a esbravejar, estaciona o carro, começa a tentar limpar aquela confusão no banco de trás e etc. De repente, uma bala perdida atinge o seu filho no ombro. Corre, vai para o hospital, seu filho está salvo, tudo bem. Fazer uma longa história, uma breve história, você conseguiu salvar o seu filho. De repente, o amor que você tem pelo seu filho, a vontade que você tem de não perdê-lo, de estar com ele, de tê-lo com você, faz com que aquela confusão toda do chocolate se torne irrelevante. Você nem se lembra mais do chocolate. Você nem mais está preocupado com o estofado do carro. Por quê? Porque você busca aquilo que são as primeiras coisas. Veja, quando você se foca no amor, naquilo que realmente importa, aquele tormento que havia antes do chocolate torna-se uma bobagem. Jesus quer que você creia nele. Por isso ele perguntou a Pedro, quem eu sou? Jesus é o amor da nossa vida. Jesus é a razão de ser da nossa existência. Jesus é o porquê. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós todos precisamos ser apaixonados por Jesus. Jesus precisa ser a razão de ser da nossa vida, mas infelizmente, o que é que nós vemos, o que é que nós constatamos? Não é bem assim. Tantas coisas ocupam o lugar de Jesus. E nós então passamos a nossa vida atormentados como Martas, inquietas. Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas com muitas coisas. Lá está Marta preocupada com o chocolate esparramado no estofado do carro, manchando a roupa da criança. Mas uma só coisa é necessária. Quando de repente aquela bala atinge o ombro da criança, a Marta agitada, com tolices, começa a ser Maria, porque ela começa a contemplar o que verdadeiramente importa, o único necessário. Você está entendendo a parábola, né? Você está entendendo a minha comparação. O único necessário é Jesus. Assim como aquela mãe não quer perder a criança, quer estar com ela, nós precisamos querer estar com Jesus, não perder Jesus, não perder a nossa amizade com Jesus, não perder a presença dele. Esse é o único necessário. Nós precisamos que, com a fé cada vez mais ardente, nos apaixonar por Jesus, ter nele a verdadeira razão de nossas vidas, porque assim e somente assim nós iremos segui-lo. Vamos agora retomar a frase do Evangelho. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. O que é esse renunciar a si mesmo? Renunciar aos nossos caprichos, aquelas coisas passionais, aquelas coisas, aqueles sentimentos, aquelas agitações, aquelas preocupações mesquinhas. Mas como é que você vai aprender isso? Como é que você vai ter paciência com a criança fazendo arruaça de chocolate no banco de trás do carro? Como é que você vai ter paciência com o trânsito? Como é que você vai ter paciência com aquela pessoa idosa que mora na sua casa? Como é que você vai ter paciência com o seu próprio corpo, com as doenças, os achaques, as coisas que você tem que cuidar? Como é que você vai ter paciência quando as pessoas se atrasam ou a correspondência que você estava esperando não chega? Como é que você vai ter paciência quando as coisas não saem do jeito que você sonhou? Você precisa primeiro renunciar a você mesmo. Ou seja, renunciar às agitações da Marta, renunciar às preocupações que sufocam e impedem a semente de crescer e dar fruto. Aquela agitação, aquela Marta agitada que nós somos. Renuncia a ti mesmo. É isto. Renunciar a si mesmo, você precisa de uma virtude, paciência. Ou seja, essa coisa de você
pacientemente renunciar aos seus caprichos e tomar aquilo que contraria você, a sua cruz, a cruz do dia a dia. Mas como é que você vai aguentar isso? Como você vai aguentar o sofrimento? Será que nós cristãos precisamos de um treinamento especial para sermos como um faquir que é capaz de deitar em camas de pregos e comer cacos de vidro, engolir tochas? Não, nós não somos atores de circo e não somos faquires. O cristão sofre. Sim, o cristão sofre. Mas como ele tem os olhos fixos em Jesus e ele quer seguir Jesus, aquele sofrimento começa a ser um nada. Você se desapega. Olha só, na pequena historinha que eu contei, quando a criança leva um tiro no ombro, a mãe se desapega do estofado do carro, da festinha para onde ela está indo. Vejam, como um grande amor faz com que a gente se desapegue de tanta coisa. Aquelas coisas tornam-se insignificantes. Se nós temos o grande amor por Jesus, então nós somos capazes de renunciar a nós mesmos. Mas quem fará isto em nós? Bom, nós precisamos negar a nós mesmos. Assim como Pedro negou a Jesus, essa atitude é errada, nós precisamos negar a nós mesmos, essa atitude correta. O verbo aparneomai é um negar intensamente. Olha lá o que Pedro fez na corte de Caifás. Na corte de Caifás, quando a empregada disse: "Ah, tu és Galileu. Eu te conheço pelo teu sotaque." E então Pedro nega, aparneomai, nega com intensidade. São Pedro tem uma repulsa do relacionamento dele com Jesus com grande intensidade. Eu não conheço esse homem, não sei quem ele é, nunca vi na minha vida, eu não faço ideia. Ele ali, com grande intensidade, nega Jesus. São Pedro tem ojeriza de Jesus ali. Pois bem, Jesus está dizendo: se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, aparneomai. Renuncie a si mesmo. Daquele jeito lá que Pedro renunciou a Jesus, você tem que renunciar a você. Você tem que ter pavor de você mesmo. Daquela forma. Mas como assim, padre? Quer dizer que eu não vou me amar? Não, não é isso. Você tem que renunciar, ou seja, a um amor doente de você mesmo. Existe em nós um amor doente de nós mesmos, que os gregos antigos chamavam de filáusia. Esse amor doente de você mesmo cria o oposto do que Deus quer criar em você. Lembra lá aquela famosa passagem da Cidade de Deus de Santo Agostinho? Santo Agostinho diz assim: 2 amores construíram 2 cidades. O amor de Deus, até o desprezo de si, construiu a cidade de Deus. E o amor de si, até o desprezo de Deus, construiu a cidade terrena. Jesus está nos convidando a entrar nesta cidade celeste, a fazer parte verdadeiramente da companhia dos seus santos, porque, veja, cruz vai ter, mas acontece que a pessoa que é egoísta, que tem um amor de si doente, ela sofre muito mais as suas cruzes. Não sei se você já notou isso. Pega aquelas crianças mimadas ou aquelas pessoas com amor próprio doentio tão evidente que grita, salta aos olhos. Você vê que a pessoa faz uma tempestade num copo d'água, ela sofre por tudo. Ela tem uma capacidade enorme de fazer das mínimas coisas um sofrimento tremendo. Por quê? Porque ela não quer renunciar a si mesma. Ela não renuncia a si mesma. Pois bem, Jesus explica como é que isso funciona. Ele diz: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Se você ficar nesse negócio esperneando, não quero sofrer, não quero sofrer, não quero sofrer. Puxa vida, se você não quer sofrer por ninguém, você não quer amar ninguém, você vai perder a razão de ser a sua vida. Mas se você perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, por amor a mim e ao Evangelho, você vai salvá-la. É este amor a mim, essa é a causa, é isto que cria esta perseverança, esta paciência que Jesus quer nos ensinar no Evangelho de hoje. Vejam, meus irmãos, que coisa linda que nosso Senhor está nos ensinando. Vamos aqui tentar resumir. Se você verdadeiramente quiser salvar a sua vida, o que você deve fazer é perdê-la por Jesus. Assim como aquela mãe perdeu. Ela perdeu a festinha para a qual ela estava indo, ela perdeu a limpeza do estofado do carro, da roupinha da criança, perdeu tudo isso. Para quê? Por um amor maior. Pois bem, também nós precisamos amar Jesus, e nesse amar Jesus, as coisas deste mundo vão se tornar para nós, do dia para a noite, meio que indiferentes, tolices. Não digo desprezíveis, mas São Paulo diz assim: tudo se tornou para ele um lixo. É como se, diante de Jesus, tudo se tornasse sem valor. Veja, o que é renunciar ao lixo? Ninguém é apegado a lixo.
É fácil renunciar. Assim como você negaria, você teria repulsa ao lixo. Você precisa ter repulsa desse amor doente que você tem por você mesmo. Renuncia, nega, vai para aquele que ama você. E tudo então terá sentido.